Irmãos e amigos, dois textos nos chamam a atenção neste dia. O texto de Marcos, no capítulo 5, no versículo 36, quando Jesus se dirige a um homem chamado Jairo, o chefe de uma sinagoga, e ele diz então a ele: não temas, crê somente. E no texto paralelo de Lucas, no capítulo 8, no verso de número 50, Jesus diz: mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Jairo era o chefe de uma sinagoga e o nome dele significa aquele que Deus ilumina. E apesar deste nome e apesar da sua posição, ele estava com uma filha adolescente de 13 anos, mortalmente enferma. E ele estava angustiado quando foi então encontrar com Jesus. Jesus havia acalmado a tempestade, ele havia então curado, libertado um homem possesso, e o espírito entrou numa manada de porcos e foi para o mar, e Jesus fora expulso então daquela região da Gadária, e então agora ele, tendo voltado para o barco do outro lado então do mar, ele então vem agora, está diante dele uma grande multidão, e entre essa multidão um dos homens é o chefe dessa sinagoga. E ele então está perplexo porque a sua filha está mortalmente enferma. E ele então insiste para que Jesus vá com ele para que a sua filha seja curada. Na verdade, ele está, apesar do seu conhecimento, da sua posição, de todas as coisas que o cercavam, ele tinha um grande problema. Era exatamente o medo da sua filha morrer. Nós temos muitos medos na nossa vida, e o medo, num sentido, ele é algo benéfico também. O medo pode nos livrar de algum perigo, como, por exemplo, o perigo de nós pularmos num prédio, pode nos livrar de um perigo de pular numa ponte, e pode nos evitar alguma coisa, atravessarmos quando há um trânsito intenso e coisas assim desse tipo. Mas o medo também pode se tornar patológico, doentio, quando as pessoas vão precisar de ajuda para superarem os seus medos. O dicionário de Aurélio, um dos mais usados, ele vai definir o medo como um sentimento em que a pessoa está tendo uma grande inquietação ante uma noção de perigo real ou imaginário. E a pessoa tem talvez uma ameaça, talvez um pavor, um terror. Então esse é um sentimento que ela tem de medo. E Jairo estava tendo esse problema, ele está com medo de que os seus esforços não possam ajudar a sua filha que está mortalmente enferma. Lá no capítulo 5, verso 26, ele diz: insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E ele havia se prostrado aos pés do Senhor, havia reconhecido Jesus como mestre, como aquele que poderia resolver a sua dificuldade. O que realmente nós notamos nesse texto que nos chama a atenção? Todos nós vivemos dias de medo, não sabemos o que vai acontecer aí no futuro, não sabemos o que se espelha aí pela frente, e no nosso coração há um sentimento de medo do que vem por aí, do abscôndito, do escondido, do que está à frente. E às vezes as notícias que nós recebemos não são esperançosas, mas ao contrário, nos fazem ainda ter mais medo. E esse texto de hoje, tanto o texto de Marcos capítulo 5, quanto o texto de Lucas capítulo 8, lá no finalzinho, nos chama a atenção sobre quais as coisas que nós devemos ter com aqueles que creem no Senhor, para que de fato a fé seja um elemento que seja o antídoto do medo. Assim como as vacinas, assim como
aquilo que o veneno, por exemplo, de uma cobra, ele pode realmente trazer a morte. O antídoto vai ser exatamente o contrário, que Deus vai usar para trazer bênção para a nossa vida. Então a fé é um elemento que é um antídoto, que vai trabalhar ao contrário do medo, ele vai nos despertar para uma confiança, para uma segurança de que Deus está agindo a despeito da situação perigosa e temerosa que nós vivemos. Algumas lições nós podemos perceber aqui. A primeira lição é que quando temos medo, é necessário nós recorrermos àquele que pode todas as coisas. E Jairo fez muito bem ter ido a Jesus. O texto diz que ele insistentemente ele suplicava a sua filha que estava à morte e dizia para Jesus: impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jairo então apela para Jesus e ele vai até Jesus depois que este havia atravessado ali o mar da Galileia, vindo da região de Decápolis, das 10 cidades, e ele então desembarca lá em Cafarnaum, e aquela sua filha de Jairo, de 12 anos, apenas estava prestes a falecer, e Jairo então lhe roga para que venha a ser curada. É preciso, irmãos, nós tirarmos a fé, tirarmos o medo que muitas vezes nos impede, ou a paralisação que o medo provoca e que nos impede de ir a Jesus. É preciso ir a Jesus e tirar toda a timidez, tirar todo o sentimento negativo: o Senhor não vai me atender, não tem mais solução, essa situação já está sem uma resposta, Deus não vai trabalhar mais. E quando nós olhamos para o que a própria palavra de Deus fala, e se nós lermos ali no livro do profeta Zacarias, no capítulo 10, no verso 1, o profeta diz que Deus vai abençoar o seu povo. E ele diz então: pedi ao Senhor chuva no tempo de chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva no seu campo. Então ele diz: olha, peça ao Senhor chuva no tempo devido dessas chuvas, e essas chuvas virão. E quando nós olhamos também no texto do Sermão do Monte, Jesus lá em Mateus 7, no verso 7, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é uma ideia que nós observamos aqui nesse texto. É necessário pedirmos aquilo que nós estamos precisando, ou que é um sonho, ou que é um alvo, ou é algo que nós necessitamos, pedir àquele que pode realmente resolver. Jairo foi muito bem e ele procurou a Jesus, ele adorou a Jesus e buscou aquele que poderia resolver. A segunda coisa que podemos fazer é neutralizar os temores. Pare um pouco de ver notícias negativas. Pare um pouco de ver pessoas que te levam a pensar de uma forma negativa, e comece a pensar do modelo bíblico e do modelo em que você pode perscrutar coisas novas e coisas que te levam a uma visão uma visão positiva, uma visão que vai te levar à solução dos problemas. Não crie um problema para outro que já existe, mas solucione aquele problema que está aí. E nós olhamos aqui nesse texto, quando Jesus diz então a Jairo, e diz assim: não temas, não temas, Jairo. Lá no capítulo 5, verso 36 de Marcos, nós observamos isso. Jesus diz: não temas. Jesus diz isso não porque ele é indiferente à dor de Jairo. Eu tenho até um outro estudo sobre a dor de Jairo. Mas é interessante você perceber que ele está anotando a condição da sua alma, lá no seu coração, o que Jairo de fato está passando e o que ele está necessitando. E ele está dizendo que ele precisaria neutralizar os seus temores, ele precisaria tirar, ele não precisaria temer. Não tema, Jairo, não tenha receio, não tenha temor. O mesmo Deus
que fez com que aquela tempestade que os discípulos passaram ali no capítulo 4, no finalzinho de 4 de Marcos, Jesus acalma aquela tempestade. Jesus também está no barco da nossa vida e ele vai acalmar as tempestades. Eu preciso não temer, eu preciso de fato neutralizar esses temores que estão vindo na minha vida. E é preciso eu crer que Jesus é suficiente para trabalhar na minha situação. Será que o Deus que você crê é maior que os problemas que você tem? Será que a situação é tão volumosa assim que Deus é incapaz de agir, de trabalhar ali, de Deus pôr a sua poderosa mão sobre a sua vida? Será que Deus pode agir dessa forma? Eu creio que Ele pode. Então é importante você neutralizar esses temores, tirar tudo aquilo que o impede de enxergar melhor aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. A terceira lição é preciso que eu creia no que Jesus vai fazer. A fé verdadeira é aquela que crê. Nesse verso 36 também, Jesus está dizendo, não temas, crê somente. Lá no texto de Lucas diz, crê somente, sua filha será salva. Então a ideia de esperança, a ideia que Deus está trabalhando naquela situação. E é importante eu perceber que Deus não quer qualquer tipo de fé, ou uma fé como a esperança. Eu creio que Deus vai trabalhar. Não, isso é esperança. Eu creio que vai haver dias melhores. Certamente eles virão. Mas eu preciso crer que o Senhor vai trabalhar. Eu creio na suficiência de Jesus, naquilo que de fato está acontecendo. E quando eu percebo isso, eu percebo que é uma fé que valha por seu objeto. É assim que nós aprendemos na teologia e uma parte da filosofia, não como uma virtude assim humana e subjetiva, algo vindo só da pessoa, eu creio, mas o seu objeto não está em Jesus, o seu objeto não está em Deus, o seu objeto não está na palavra de Deus, nas promessas de Deus, mas eu creio que nós precisamos ter uma fé que me leve a algo espiritual e algo real. Os homens estão buscando fé muitas vezes em coisas inúteis. Os animistas, aqueles que adoram as coisas da natureza, eles buscam os totens, eles buscam os tabus. Os católicos buscam nas imagens, ou então na igreja que é o reino de Deus na terra, ou o Papa que é o representante de Cristo na terra. Na verdade, isso não traz uma solução. Eu não creio na igreja, eu não creio no Papa, eu não creio nas imagens. Os cientistas, por exemplo, creem no conhecimento, na ciência. O conhecimento é bom, é válido, mas isso não me leva a satisfazer as condições da alma. Os supersticiosos vão olhar para o horóscopo, vão olhar para as cartas de tarô e outras. Os ateus vão confiar em si mesmos. Mas é importante aqui perceber que o que Jesus está dizendo, crê em Deus somente, creia somente, creia nisto. Não coloque Deus e mais alguma coisa, não procure buscar amuletos para que Deus resolva os seus problemas, mas creia em Deus somente, creia em Jesus somente, creia na suficiência de Cristo. E eu creio que Jesus é suficiente para tirar todo o terror e colocar essa fé verdadeira. O Hebreus 11:6, o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso significa que a fé é um elemento que agrada a Deus. Sem fé eu não posso agradar a Deus, porque Deus não vai recompensar aquele que nele não crê. E se Deus não for a razão da sua crença, do seu coração, então certamente você não vai conseguir resolver essas questões. É uma fé que está baseada exclusivamente em Jesus Cristo. A nossa fé tem por objeto a Jesus Cristo, e esse objeto é aquele pelo qual Ele morreu lá na cruz do Calvário, e o seu sangue me purifica de todo o meu pecado, de todos os meus temores.
a quarta lição que eu observo aqui, além de perceber que eu preciso ir àquele que tudo pode, eu preciso neutralizar os temores, eu preciso ter uma fé verdadeira, mas é necessário também que eu espere pelo sobrenatural. A minha esperança não pode estar calcada simplesmente nas coisas naturais, mas elas têm que ir além. Elas têm que ir além daquilo que realmente parece plausível, daquilo que parece ali objeto de ser algo natural. E eu creio que o texto de Lucas 8 nos dá uma pista maior. Lucas 8, 49 e 50 diz: falava ele ainda quando veio outra pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe da sinagoga, ele viu os tocadores de flauta, ele viu a multidão alvoroçada, ele viu já, quem sabe, as carpideiras que estavam ali para chorar a morte daquela menina, e aquela menina não estava morta, mas para Jesus ela apenas dormia. A reação da multidão foi que a multidão, eles riram-se de Jesus. Lá no verso 40 de Marcos 5 diz: e riram-se dele. E ele então manda todos saírem da sala e tomou o pai e a mãe da criança, aqueles que eram autoridade sobre ela e responsável por ela, e entrou com eles onde ela estava. E tomando aquela menina pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, diz o verso 42. Então, quando nós percebemos o trabalho de Jesus, a maioria dos presentes tem uma reação extremamente negativa. No entanto, Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Para Deus não há impossíveis. Deus falou isso ao coração de Maria quando ela estava para gestar Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. E quando nós pensamos nesse aspecto, nos chama a atenção a ideia de que nós não precisamos ficar tão atemorizados, tão aterrorizados, a ponto de paralisarmos, ou a ponto de nós desmaiarmos, ou a ponto de nós ficarmos limpando com álcool gel, tudo que nós pegamos vai ser impossível nós fazermos isso, apesar de todas as medidas que somos ensinados e devemos fazer. Mas, na verdade, nós temos que depender do Senhor. Que tal você hoje pensar nesse assunto, numa fé que lança fora o medo, numa fé que crê no sobrenatural, que crê numa maneira de Deus agir, de Deus trabalhar. Você crê nesse Deus do impossível? Você crê que Deus pode trabalhar nessas situações difíceis? Eu creio. Quando alguém me pede para orar, eu oro para que Deus cure um enfermo. Eu nunca oro para que Deus o leve, porque eu sei que Deus tem um plano. Se Deus levá-lo, Deus tem um plano. Deus respondeu a oração minha dizendo: não, eu vou levar essa pessoa porque ela é demasiadamente preciosa para mim. Vamos orar nessa hora e vamos colocar essas questões todas nas mãos do Senhor. Que Ele possa abençoar a sua vida e que você possa ter a fé como um antídoto do medo. E na medida em que você tem receio de muitas coisas, tem medo, tem esse sentimento que assalta o seu coração, no lugar dele, eu convidaria você a ter a fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que acalma o mar, aquele que pôde fazer com que um homem que estava endemoniado tivesse os seus demônios lançados sobre uma manada de porcos. É aquele que fez ressurgir a filha de Jairo. É aquele que pode também trabalhar na sua vida e no seu coração. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade?
Será que você crê na suficiência de Deus, de Jesus Cristo, para trabalhar nessa? Ou será que esse problema ele se tornou tão grande que você já perdeu a esperança de Deus trabalhar? Vamos orar agora. Vamos entregar a sua dificuldade nas mãos do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo que podemos gastar juntos ouvindo a tua palavra. Muito obrigado por causa de Jesus Cristo. É aquele que está tirando o nosso temor, que está colocando no lugar desse temor a fé de crer na suficiência de Jesus em todas as horas, em todas as maneiras. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor retire do nosso coração o medo, as dificuldades internas que nos levam a enxergar a vida não da perspectiva daquilo que o Senhor há de fazer de tão bom, de tão agradável como é a tua vontade, boa, agradável e perfeita. Mas, ó Senhor, ensina-nos a depender do Senhor em cada situação. Por Jesus Cristo nós te imploramos. Amém.